E a paz do Senhor Jesus aqui para os irmãos do YouTube. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. 16 e 17. Esse carro vai entrar aí, é? Bom, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e estaremos a encontrar com ele nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Deixa eu ler de novo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é aqui que ele diz que tem dois arrebatamentos. Olha o 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então não tem dois arrebatamentos, só tem um. Está aqui, arrebatado com eles. Está aqui, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, a mensagem aqui nessa noite, irmão, é esclarecendo a igreja, né? Alguns fatos, algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Há um grupo aqui no Facebook, aqui no YouTube, pregando para a igreja de Deus, afirmando que existe dois arrebatamentos. E aí, saudade? Tem dois arrebatamentos? Bem, só tem um arrebatamento. Quem foi, foi. Quem ficou, ficou. Quem foi, foi. Quem não foi, ficou. E quem ficou, ficou. E não há meio termo. Só tem um arrebatamento. Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui nessa noite. Nós já falamos domingo, né, sobre um assunto bom aqui, sobre arrebatamento também. E hoje vamos esclarecer aqui um pouquinho para os irmãos que ainda têm dúvida. Pastor, tem dois arrebatamentos. Jesus vai arrebatar primeiramente os que morreram em Cristo e vão ressuscitar e vão ser arrebatados. E depois nós vamos ser arrebatados. Então há dois arrebatamentos. Não. Jocélio Linhares, paz do Senhor Jesus, meu Jocélio. Verusa Oliveira, pastor Verusa. Dá a canetinha aí, Verusa, para anotar as referências. Então veja aí, no 17, versículo 17, olha o que diz, Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? É a pergunta. Eles quem? O eles aqui está falando daqueles que foram ressuscitados, que morreram e que foram ressuscitados. Quer dizer, no céu não vai chegar pessoas hoje, outras amanhã, outras depois, não. Nós vamos chegar na mesma hora, no mesmo milésimo de segundo. Vai chegar todo mundo lá. Em um lugar no céu chamado de Dema, que quer dizer Tribunal de Cristo, onde nós vamos receber de Deus de acordo com os frutos produzidos. É claro que aqui não se refere ao pecado, porque o teu pecado já foi julgado em um tribunal chamado Calvário. Porém, as nossas obras, elas vão ser julgadas.
Então é um assunto aqui dessa noite, é um assunto bom, muito bom. Para você que está entrando agora, nós lemos em 1 Tessalonicenses 4, o versículo 16 e o 17 e o 18. Foi essas três referências que nós mencionamos aqui. Os irmãos estão entrando aqui no Face e mais tarde aqui no YouTube. Então vamos lá. Seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com aqueles que foram ressuscitados, com aqueles que já tinham morrido há séculos, há muitos anos, há milhares de anos. Deus vai ressuscitar esses santos que dormem no pó da terra. Deus vai ressuscitar seus corpos e vai arrebatar, e juntamente com a igreja que está viva, pregando o evangelho, né? Arrebatado, e vai chegar lá tudo na mesma hora, no mesmo milésimo do segundo, que é no piscar de olho, 3 milésimos do segundo. Chegar todo mundo lá. No ano de 1995, eu tive um grande privilégio, entre os muitos privilégios que tive. Eu estava orando a Deus em uma tarde, na Assembleia de Deus, eu congregava na Assembleia de Deus nessa época, 95. 94 para 95. E de repente, na minha frente surgiu um mar. Eu estava diante do mar. Deus abriu a minha visão e eu estava diante do mar. Eu parei a oração e fiquei olhando para o mar, vendo aquele brilho tão bonito, tão lindo, tão lindo. Eu olhava, só aquele azul celeste, coisa linda. Aí eu comecei a dizer assim para Deus: Senhor, obrigado, o Senhor abriu minha visão, não está mostrando o mar, meu Deus. Eu comecei a agradecer a Deus, né, pela visão que eu estava tendo do mar. Quando eu falei essas palavras para Deus, agradecendo pelo mar que eu estava vendo, Deus me levou mais para frente. Então agora eu fiquei bem na beirinha do mar, bem na beirinha. Quando eu olhei para o mar, não era mar, não era água, era cristal. É um mar de cristal que não tem fim. Eu olhava para frente, eu olhava de lado, olhava para um lado e para outro, não tem fim. Aquele mar de cristal, aquela quadra, aquela perfeição. Você coloca aqui um plumo, olha, fica bem reto. Tremendo. E quando eu estava olhando para aquela quadra de cristal, bradou uma voz no céu, falou comigo e disse: o que tu estás vendo é o lugar, e já está preparado. Quando eu tirar a minha igreja da terra, ela vai pousar aqui. Olha, eu tive o privilégio de ver. Eu não mereço nada disso. Mas tive o privilégio de ver o local onde os santos vai pousar quando subir no arrebatamento. Deus me mostrou. Depois eu lendo as escrituras, eu me deparei com o mar de cristal, e na frente do mar de cristal está o trono de Deus. Pastor irmão Paulo, está o trono de Deus. Então, o que nós vamos fazer nesse lugar, pastor? Talvez seja uma pergunta dos irmãos aqui no YouTube, ou dos irmãos aqui no Facebook. O que nós vamos fazer lá, pastor? A gente não vai ser arrebatado nem logo para o céu, não? Calma, não. Não. Nós vamos ser arrebatados por Deus, e Ele vai nos colocar nesse lugar que Ele me mostrou por sua grande e infinita misericórdia. Todos nós vamos estar reunidos naquele lugar. Jesus Cristo está no trono, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Deus, Ele está no trono. Todos nós estaremos em frente do Senhor, e todos nós vamos ser julgados. Aliás, as nossas obras vão ser julgadas. Reformulando aqui para quem está entrando agora. Talvez você não pegou essa parte que eu falei. O julgamento lá no Dema, Tribunal de Cristo, não é o julgamento dos pecados que nós cometemos. Os pecados que nós cometemos já foi julgado em um tribunal chamado Calvário. Naquele tribunal, quando você recebeu Jesus em seu coração, os teus pecados foram todos perdoados. Você simplesmente confessou Jesus, né, recebeu em seu coração. Eu vou apresentar os textos, né? Acho que fica melhor do que palavra. Vamos ver lá.
Romanos 10:9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Já em Romanos capítulo 8, versículo 1, disse Paulo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não andam segundo os prazeres carnais, mas segundo a vontade de Deus, porque segundo o Espírito aí é segundo a verdade, segundo a palavra. E assim vai. Então veja, não há condenação para quem está em Cristo, de acordo com Paulo, que não anda nos desejos da carne, mas anda de acordo com o Espírito Santo, que é a verdade, que é a palavra de Deus, né? De acordo com o texto, parte A e B de Romanos 8, versículo 1. Então vamos lá. Todos nós que fomos arrebatados, que vamos ser arrebatados, vamos estar lá. Agora veja o que foi que Paulo escreveu. Veja o que Paulo escreveu para dar à igreja ânimo, força, vontade, desejo, para que ela não venha parar no meio da caminhada. Vamos lá. 1 Coríntios 15 e versículo 58. Tremendo isso aqui, irmão. Todo crente, perdão, não é todo crente, quase todo crente briga por público de igreja. Tem deles que querem ser obreiro para depois ser presbítero, ser pastor, para estar em público de igreja, igual pinguim de geladeira. Deus nunca se agradou disso. Você não vai ver os apóstolos com isso. Os apóstolos estavam nas ruas, pregando evangelho nas praças, nas ruas. Você não vai ver os apóstolos em cima de público de religião. Você não vai ver nada disso na Bíblia. Eles estavam lá, levando o evangelho para as almas, porque essa foi a ordem que Jesus colocou neles, e também em nós que cremos hoje. Marcos 16 e 15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então os apóstolos pregaram esse versículo dessa ordenança e cumpriram. Você pega, por exemplo, a sua Bíblia, você pega Atos 2 e 42, perseverava a igreja, né? Perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha aí, ó. Em cada alma havia temor. E Deus fazia prodígio, milagre pelas mãos dos apóstolos. Aí você vai ver a cura de Tabita, né? A ressurreição de Tabita. Você vai ver um montão de milagre. Onde, pastor? Dentro do templo? Não, era fora. Quando você vai para Atos 2, Atos 5 é o capítulo, versículo 42. Todo dia no templo, de casa em casa, não cessava de pregar o evangelho. Olha aí, ó. Todo dia no templo e de casa em casa não cessava de pregar o evangelho. Essa é a igreja primitiva. É a igreja que não tem paixão por púlpito de religião. É a igreja que tem paixão pelas almas, pelas vidas. Agora veja o que foi que Paulo aconselhou para essa igreja que tem paixão pelas almas. 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, anote. Quem está em casa, anote. Você manda do Facebook, do YouTube, anota. 1 Coríntios 15 é o capítulo e o versículo de número 58. Olha o que diz aí, irmãos. Olha como é tremendo, olha aí, ó. 58 é o versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Abundante quer dizer o seguinte, sempre ganhando almas para Jesus, sempre dando fruto para Jesus. Olha, ó. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo que o nosso trabalho tem uma recompensa. A gente vai ser recompensado. Aí a pergunta é, quando e onde? Quando e onde? Duas perguntas. Quando e onde? No Dema, Tribunal de Cristo. É lá que vamos receber as recompensas. Agora eu vou mostrar para os irmãos o que Paulo fala com relação a essas recompensas. As recompensas lá não está relacionado, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, a chave de um apartamento, nada disso. Isso é tudo coisa terrena, ficou para trás. Quais são as recompensas lá? Eu vou mostrar para os irmãos a luz da Bíblia para você ver como vai ser essas recompensas, o que é que nós vamos receber lá. Abra a tua espada.
Quando você pega a sua Bíblia em 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios, será que eu não vou encontrar não? Deixa-me ver. 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios, Paulo disse que uns vão brilhar como o sol, outros vão brilhar como a lua, e outros vão brilhar como as estrelas. Então nós temos o que aqui? Nós temos 3 tipos de glória. Olha. Antes de nós ler o Coríntios, vamos para Daniel. Daniel 12, versículo 3. Daniel 2, versículo 3 fala que aqueles que ensinam o evangelho, aqueles que ensinam a justiça, refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Ou seja, aqueles que insistem em pregar o evangelho, falar do amor de Jesus Cristo, levar o evangelho, levar a verdade, esses vão brilhar como o sol no firmamento. Olha a recompensa. Então a recompensa lá é o quê? É glória. A recompensa lá é o quê? É brilho. É brilho. Brilho. Quanto mais você trabalha aqui, mais brilho você receberá na glória. Ó. Aqui nós temos, por exemplo, veja as obras aqui. As obras, 1 Coríntios 3, vamos ver aqui o versículo 11 e 12. Porque ninguém pode pôr outro fundamento que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, pronto. Aqui são 6, mas vou falar desses 3 aqui. Ouro é uma representação do sol. Prata é uma representação da lua. Pedras preciosas é uma representação das estrelas. Então, uns vão brilhar como o sol, outros vão brilhar como a lua, e outros vão ter o brilho das estrelas. E disse Paulo que tem estrela que difere o brilho do outro. Ou seja, tem uns que vão brilhar mais do que outros. E diz o apóstolo Paulo que tem cristão que não vai receber nenhum desses brilhos, vai ser salvo apenas pelo fogo da majestade e da misericórdia do nosso Deus. Olha aí. Sabe aquele crente preguiçoso que não dá fruto, que não dá nada, que não faz nada? É perigoso, né? O Senhor disse, vai, vocês vão e dê fruto. Nós temos que dar fruto. A nossa mensagem, ela tem que dar fruto. Tem que ter fruto. Porque Jesus diz que as suas palavras, elas não voltam em vão. Uma vez eu estava numa casa pregando a palavra de Deus, eu só recebia sempre um não, era um não. Aquilo era tão ruim para mim, eu com uma fome tão grande de Cristo, falar de Cristo para as pessoas com aquele prazer tão grande, e só recebia não. Subia e descia, eu disse não. Jesus está ruim. Pregar o evangelho para receber só não na cara está muito ruim para mim. Me esqueci do que eu falei, eu estava numa oração, e de repente Deus tomou uma irmã que nem me conhecia, e Deus nela falou comigo e disse, prega a minha palavra, lá ficará o meu espírito para convencer. Olha aí, ó. Aquela irmã não me conhecia, não sabia do que eu tinha dialogado com Deus, e agora Deus pega aquela irmã sem deixar nenhuma sombra de dúvida. Então ali estava Deus falando comigo, prega a palavra. A tua responsabilidade é pregar. A minha é convencer aqueles que me pertencem. Deus ele só convence aqueles que pertencem a Ele. Se não pertence, Ele não convence, não tem como. Bem, meus irmãos e irmãs, então, no Dema, diz a Bíblia que a obra
de muitos crentes vai pegar fogo. Nem está escrito isso, pastor. Vamos lá. 1 Coríntios 3, e o versículo de número 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Olha o 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Olha, que obra é essa que pode se queimar? Eu estou pregando o evangelho aqui. Nós estamos pregando o evangelho aqui. Quando é que você percebe que uma obra está se queimando? Que uma obra se queimou? Você vê, quando você vê que não, a pessoa desiste. O que é isso? É uma obra que se queimou. O que é a obra? Alguém perguntou. O que eu devo fazer para fazer as obras de Deus? Executar a obra de Deus. E Jesus disse, a obra de Deus é essa. A obra de Deus não é templo de parede. Nada disso. A obra de Deus é esta, que creiai naquele que ele enviou. Então a obra de Deus é crer em Jesus. Então tem pessoas que estão tão alegres ouvindo a palavra de Deus, de repente, o que é isso, pastor? Queimou. Tem muitos que queimam aqui mesmo. Perdem completamente a fé, viram cinza, se apagam completamente, perdem a graça de Deus de uma tal maneira que não sentem mais. Já outros, é lá. E aqui nós temos que ter muito cuidado. Nós estamos edificando uma obra. E eu não estou falando nada com relação a tijolo. Porque hoje a visão da maioria dos pastores, quando se fala de obra, eles estão levados para a parede. Parede nunca foi obra de Deus. Parede é obra do homem. Placa denominacional não tem nada com obra de Deus. Placa denominacional é obra do homem. Então, nesse texto que eu estou apresentando para os irmãos, os primeiros 3 aqui são obras espirituais. Eu vou mostrar para os irmãos com calma. Não vai ser pressa, né, irmão? É que eu quero mostrar a Bíblia todinha e eu acabo me atrapalhando aqui, irmão. Vamos lá. 1 Coríntios 3, versículo de número 12. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, eu já disse para os irmãos que ouro é uma representação do sol. Prata é uma representação da lua, do brilho da lua. Pedras preciosas é uma representação das estrelas. E aqui diz, olha, depois vem madeira, feno e palha. O que é madeira? Obra, madeira, feno e palha. O que é feno? O que é palha? Feno é o capim. Palha, a palha do capim. Então nós temos o feno, temos a palha, temos a madeira. Quando você estuda sobre madeira, ou sobre feno e palha, aqui está relacionado às obras terrenas, carnais. Parede. Isso aqui, ó. Madeira. Olha, madeira. Feno. Isso aqui vai ser queimado. Como também o feno e a palha também está relacionado ao pecado. Quando você pega o Salmo 1 da Bíblia e o versículo 1. Vamos ver lá. Versículo 1, 2 e 3. Vamos ver lá, igreja. Vamos ver lá. Vamos dar uma olhada. O primeiro salmo da Bíblia, muito importante, muito rico esse salmo. Primeiro salmo da Bíblia, muito lido pelos crentes nos anos 80, quando me converti a Jesus. A gente pregava muito, irmão, sobre esse assunto, sobre essa parte aqui. Olha aí, vamos ver lá, vamos entender aqui o que é feno e o que é palha. Olha aqui, ó. Olha o 5. Vamos lá para o 5, irmão. O 4 e o 5.
Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O que é que o vento espalha? O vento espalha a palha. É a palha que o vento espalha. Espalha. Olha o 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juiz, nem os pecadores na congregação do justo. Então aqui nós temos o quê? Aqui nós temos o restolhos e a palha. Deixa eu ler o 3 para os irmãos entenderem melhor. O 2 e o 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, medite de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Então aqui nós temos os ímpios e nós temos os pecadores. Duas coisas diferentes, que a gente pode dar uma explicação. Os ímpios e os pecadores. Então, quando você pega esse texto aqui, do versículo 5, que você vai, porque Paulo está falando em 1 Coríntios 3, versículo que eu apresentei para os irmãos aqui, 1 Coríntios 3, que eu mostrei, e o versículo 12, aqui nós temos madeira, feno e palha. Feno representa o cristão, o crente pecador, e palha representa o crente ímpio, com obra de impiedade. Então, essas duas coisas aqui, não subsistirá diante do juízo de Deus. Primeiro, quando você faz um estudo bíblico sobre Deus, para você descobrir mais ou menos assim, como é que é Deus. O Apocalipse capítulo 1, você estuda todo o capítulo, você vai se deparar com Deus, e João começa a descrever seus olhos, olhos de fogo. Olha, por que a Bíblia apresenta em Apocalipse 1 Jesus com olho de fogo? Quando você estuda essa palavra, olho de fogo, está dizendo que os seus olhos penetram no juízo. Ou seja, ninguém se esconde de Deus. Então, quando ele colocar os olhos em cima daquelas obras, as obras que resistem ao olhar de Deus, são obras espirituais. É aquela obra que a gente faz em Deus. É uma verdade que você expõe para as pessoas, mas uma verdade de Deus que não há dúvida. Verdade do Evangelho de Deus. Então essa obra, ela não se desfará com o olhar de Deus. Mas aquela obra que está relacionada à mentira, está relacionada à carnalidade, não subsistirá diante de Deus. É incrível isso. Então, nisso, eu quero vou atacar aqui mais uma vez os pregadores da graça. Esses mentirosos que estão aqui nas redes sociais enganando a igreja. A Bíblia fala sobre duas graças. Não é que tenha duas graças, só tem uma graça. A graça é única. Mas a Bíblia faz menção de duas classes de pregadores falando de graça, de uma graça. Nós temos Efésios 2, versículo 8, foi Paulo quem falou dessa graça, e ele complementou com Tito 2, versículo 11 e 12, ele fala que a graça nos ensina a abandonar a impiedade. Essa graça, Paulo que está pregando. Agora, existe aquela graça de Judas, capítulo 1, versículo 4, aonde os pastores levam uma graça libertina, uma mensagem liberal. Olha, não tem dois evangelhos. Tem o evangelho de Deus e o evangelho do homem. É isso que a Bíblia diz. Vamos ver lá. Como você pega a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Pronto, aqui Paulo explica. Admiro-me que tão depressa estejas passando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Aí depois Paulo reformula dizendo, não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha, então, tem o evangelho de Cristo e tem aquele evangelho que os homens transtornaram. Colocaram fermento. É aqui que está o perigo, igreja. Você pensa que o perigo está fora? Tem pessoas que pensam que o perigo está lá fora. Não está, o perigo está dentro. O perigo está dentro das religiões.
O perigo está na boca dos pregadores. O grande perigo está na boca dos ministros, dos pregadores. É o grande perigo de alguém ir para o inferno, está nas bocas das lideranças. Por isso você precisa ouvir o que eu estou falando e correr para as escrituras para ver se está de acordo. Tem crente que ouve o evangelho e não está nem aí para a escritura, irmão. Está nem aí, ó. E olha que eu não passo o dia todo lendo Bíblia, não. É a coisa mais difícil que eu tenho para sentar ali aí. Mas ela está aqui dentro e o que mais importa para mim, diante do meu Deus, é que eu creio nela, como ela é. Então vamos lá. Não tem dois evangelhos, só tem um evangelho. Agora, só tem um evangelho de Deus e tem outro evangelho do homem. Só tem um evangelho. Mas os homens transtornaram, como disse Paulo. Então hoje podemos ver o quê? Muitos evangelhos. Hoje você quer congregar numa igreja, por exemplo, pastor, eu quero aceitar Jesus, mas eu quero continuar com a minha bola. Pronto, você vai encontrar uma igreja aí, uma religião que adotaram a bola. Ah, pastor, eu quero aceitar Jesus, mas eu não quero deixar, eu quero cortar esse meu cabelo, não. Eu vivo aqui nessa vida, aqui eu preciso ter barba grande, cabelo grande, afinal de contas, Jesus era cabeludo, Jesus tinha um cabelão grande, não vou deixar crescer meu cabelo. Pois é, você vai encontrar numa religião e você vai se deparar com pessoas lá com cabelão, pastor com cabelão. Só que quem quer viver o evangelho, quem quer andar nas pegadas do evangelho de Cristo, primeiro, você não é judeu para ter o cabelão. E qualquer gentil que quer ser como judeu, diz a Bíblia que o tal é a sinagoga de Satanás, é um instrumento do capeta. Porque judeu é judeu e gentil é gentil. Jesus tinha o cabelo grande porque ele era nazireu, chamado pela Bíblia de Nazareno. Judeu, ele tinha barba e tinha cabelo em cima dos ombros. Mas na convenção de Paulo, o que Paulo fez? Raspou a cabeça. Paulo raspou a cabeça. Por que Paulo raspou a cabeça? Porque metade de Paulo era judeu, metade de Paulo era gentil. E Paulo recebeu o evangelho para pegar para o gentil. Então ele raspou a cabeça. Agora veja o que Paulo escreveu. Se Paulo tivesse rapado a cabeça e tivesse escrevido o que ele escreveu, aonde eu vou mostrar, com cabelão, ele seria um hipócrita. Seria um hipócrita, porque a hipocrisia é você falar uma coisa e não cumprir ela. Então vamos ver lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Diz o apóstolo Paulo que ter um homem cabelo crescido é desonra, é desonroso. Você não sabe se o cara é um homem ou se é uma mulher. Desonroso é isso. Agora, ter a mulher cabelo crescido é honroso, disse Paulo, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Aí Paulo segue dizendo, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tais costumes. Isso no versículo 16. Então Paulo está dizendo que cabelo grande é para as mulheres e cabelo cortado é para os homens. E acabou-se. Então vamos lá. As nossas obras, elas vão ser julgadas lá no tribunal. Tem crente que trata mal todo mundo, né? Trata mal todo mundo. Eu gosto muito de brincar e às vezes eu preciso vigiar com minha brincadeira. Às vezes eu brinco com a minha cunhada, que pode estar me vendo aqui, né, Verus? Eu brinco com o menino dela. Tem um que é gordinho, parece aquele espírito da granja. Né, Verus? E eu brinco com a Verusa, minha cunhada. Mas existe aquela brincadeira que é uma brincadeira sadia. Não há impureza numa brincadeira. A não ser que a pessoa que esteja brincando seja impuro. Né? Nós somos seres humanos. Nós estamos em família, né? em reunião, no meio de pessoas. E eu, particularmente falando, não sou delegado, não sou juiz, para estar com a cara fechada todo o tempo, né? Não.
seres humanos e brincamos, sem problema. Agora, existem pessoas que defamam, existem pessoas que vão levando uma obra muito ruim. Nossas obras serão julgadas. E eu vou começar a mostrar a obra aqui nessa noite. Eu vou pegar esse aqui, eu jogar dentro lá, eu só fiquei colocando no bolso, tirando. Bem, eu vou começar aqui mostrando obra primeiro no campo espiritual, para você entender. Vamos lá. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é, o fim é, né? A conclusão é, teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive o que está oculto, o que ninguém sabe, está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Até as obras ocultas que nós formulamos no nosso pensamento, fizemos aquele julgamento e determinamos e sentenciamos, vai ser julgado naquele dia. Deus está vendo. O que eu faço, pastor? Quando vem uma coisa para me sentenciar alguém nos meus pensamentos, julgar e sentenciar, pedir perdão para Deus antes de morrer. Não morra com isso. Peça perdão. 70 vezes 7 que nós somos perdoados por dia. 70 vezes 7 dá igual a 490, parece que é. Então, Deus está sempre pronto a nos perdoar, mas é preciso. Domingo eu falei para os irmãos que Deus não é salvador de salvo. Deus é salvador de perdido, porque tem crente perdido, tem crente no pecado, no erro, tentando se justificar com a Bíblia para proteger os seus erros. Então Deus não é salvador desses crentes. Deus é salvador de perdido, daquele que tem medo. Senhor, eu tenho medo de morrer e ir para o inferno, eu tenho medo, Senhor. Me ajude a retirar de mim aquilo que não te agrada, me ajuda. Esses são os salvos. Esses são os sentenciados por Deus para a vida. Porque eles vivem, são casta de temor. Eles vivem nesse mundo não apavorizados, mas eles vivem com medo de pecar contra Deus. E quando eles pecam, logo se retratam com Deus, buscam a paz de Deus, reconcilia-se com Deus e assim por diante. Ninguém é tão alto que não venha cair. Ninguém é tão forte que não venha perder em algumas batalhas. Mas o que importa, irmão, é perseverança. Diz a Bíblia. Você pega a sua Bíblia em Lucas 18 e você estuda comigo nessa noite, no primeiro versículo até o versículo 8. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele fala de uma viúva que ia ter com o juiz, e o juiz não temia Deus e nem respeitava o homem. Aí um dia aquele juiz pensou assim, pode ver o versículo 6 aí, ó. O versículo 5. O juiz pensou assim, rapaz, eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, está aqui todo dia, eu vou logo resolver o problema dela, né? Está com jogar bafo aqui em cima de mim. E resolveu. Aí no versículo 6 já nos chama a nossa atenção. Ouviste o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de noite, ainda que tardio para com eles? Olha, muitas vezes Deus é tardio na nossa curta existência, né? Deus está demorando. Aí eu queria que isso aqui fosse resolvido logo. Mas o nosso logo, irmão, contraria a vontade de Deus. A tardança de Deus, irmão, é só para o nosso bem. Às vezes você quer uma coisa que vai te prejudicar. E Deus sabe todas as coisas. Por isso que na oração do Pai Nosso diz assim, ó, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Né? Não é a minha vontade que tem que ser feita, embora que eu queira aquilo ali, mas é a vontade de Deus que deve prevalecer e que a gente deve invocar. Amém, igreja? Então vamos lá. Tem 2 arrebatamentos, pastor Eliezer? Olha o dedo. Os pregadores que pregam 2 arrebatamentos são mentirosos. Eles estão mentindo, igreja, para vocês. Só tem um arrebatamento. Depois desse arrebatamento, acabou-se.
não tem mais arrebatamento. Só tem um arrebatamento e acabou-se. Quem ficou, ficou. E quem subiu, subiu. Só isso que a Bíblia diz. Pastor, e os que ficou não tem uma chance de se salvarem? Tem. Onde é que está isso? Tem outro grupo de pastores aqui nas redes sociais dizendo que se um cristão ficou no arrebatamento, não tem mais jeito para eles. Olha para cá. Esses pregadores estão mentindo. São mentirosos. Por quê? Porque tem jeito. E onde é que está escrito, pastor? 21 do Apocalipse, versículo, perdão, não é 21 do Apocalipse, irmão, é Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 5. Diz a Bíblia que aqueles que ficou no arrebatamento vão ser degolados. Por que degolado? Porque não receberam a marca da besta, que é exatamente o império de Satanás, com a igreja imaculada ausente da terra. Deus vai tirar a igreja da terra e depois o iníquo vai manifestar. Onde é que está escrito, pastor? 2 Tessalonicenses 2, e versículo de número 6. Só tem um que o detém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. Então, o Espírito Santo na igreja está lá, ó, lutando contra o mal, lutando contra o mal. Quando o Senhor tirar a igreja da terra, a igreja imaculada, os cristãos chamados pela Bíblia de ovelha, os cristãos chamados pela Bíblia de luz, os cristãos chamados pela Bíblia de virgem prudente, quando o Senhor levar, então será revelado o iníquo. Quem é que vai ver o iníquo? As virgens doidas. Não era o que elas queriam? As virgens doidas, irmão, estão envolvidas com tudo que é da iniquidade. Você sabia que um brinco na orelha é iniquidade? É iniquidade. Quando você fura a orelha, você fica escravo. É o que a Bíblia diz. Se você fez isso na ignorância, perdoado. Mas depois de crente furar a orelha e mudar um brinco, irmão, isso é escravidão. É escravo. Escravo de quem? Jesus? Olha o dedo. Não. O Senhor não mandou você furar as suas orelhas? Então, há muitos cristãos, muitos homens e mulheres, já envolvidos com a obra do anticristo, com as obras de Satanás. Então, quando Jesus arrebatar a igreja, aquelas pessoas que estão envolvidas com a obra de Satanás, que deixaram o diabo encher o coração deles e delas, vão ficar aí. Eu vou mostrar para os irmãos o que é deixar o diabo encher o coração. Vamos lá. Atos Apóstolos, capítulo 5. Você vai se deparar com quem? Você vai se deparar com um casal. Nós temos aqui Safira e temos o marido dela aí, o Ananias. O Satanás chegou para Ananias e encheu o coração dele. De quê, pastor? De vanglória, de cobiça. Ele tinha um terreno e ele disse, olha, Pedro, eu vou vender esse terreno, eu vou trazer todo o dinheiro e vou colocar aqui aos pés de vocês, para vocês continuarem aí na obra, sem precisar de ir mais para a pescaria. O que aconteceu, irmão? Ele vendeu, o Ananias vendeu a propriedade dele. Quando o dinheiro chegou na mão dele, ele olhou assim para a mulher e a mulher olhou para ele e formou uma reunião entre o casal. Olha, vamos levar só a metade, é muito dinheiro para eles. O Pedro é um pescador, ele tem dinheiro, quem pesca tem dinheiro. Isso aqui é muito dinheiro para ele. Ora, Pedro não pediu para ele vender terreno nem nada, ele vendeu porque quis, né? Então, quando ele traz o dinheiro lá para Pedro, Pedro olhou assim para ele, Ananias, por que tu não deixou o capeta? Por que tu deixou o Satanás encher teu coração? O terreno era teu ou não era? Era meu. Vender não está no teu poder, não era teu? Era meu. Por que tu formou no teu coração esse pensamento de dar? Olha, tu não mentiu para nós, tu mentiu foi para o Espírito Santo, mentiu foi para Deus. Morreu na hora. 3 horas depois entrou Safira com o mesmo argumento. Tu vendeu o terreno por quanto? Puta. Olha aí, viu? Aí Pedro diz, por que vocês deixaram o Satanás encher o coração de vocês? Mas tudo que está relacionado à mentira provém de Satanás.
Aqui tem pessoas dizendo que não existe diabo. Aqui tem um grupo aqui que prega graça. Eu chamo de pregadores endemoniados. São enganadores, estão enganando a igreja. Eles dizem que não existe diabo, não existe demônio, não existe nada. Pedro está dizendo que o diabo encheu o coração de Pedro. Olha aí. Tudo que é contrário à verdade, à palavra de Deus, é diabo. Tudo que contraria a verdade é diabo. Você pega Mateus 5,37, Jesus disse, o que passa da verdade é procedência maligna. Foi Jesus quem disse. Né? Então veja. Então, as virgens que estão envolvidas com tudo isso, chamado pela Bíblia de virgem doida, de acordo com Mateus 25, versículo 3, essas virgens doidas, elas vão ficar, se elas não se arrependerem. Esse tempo que Deus está nos dando para arrebatar a igreja, está quase com 2000 anos que Jesus veio à terra, e a promessa de lá para cá, e já tem pregador dizendo que não tem mais arrebatamento, porque ele já veio, porque eles já perderam a esperança. Esses pregadores já perderam a esperança. Não tem mais. Estão pregando dizendo que não tem arrebatamento, não tem mais nada. Porque perderam. Mas o apóstolo Pedro diz que Deus é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca. Que todo mundo venha se arrepender. Jesus ele foi muito claro, olhando para Israel e disse, olha, se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecerei. Aquela torre caiu sobre esse povão aí, matou, e Herodes pegou o sangue desse povo aí, e misturou aí com os sacrifícios. Se vocês não se arrependerem de igual modo, perecerei. Jesus foi muito claro. Irmão, a gente tem que se arrepender. Todo dia tem que se arrepender. Porque todo dia a gente faz coisa errada. Não queira você querer ser bom porque não existe. Todo dia a gente faz uma coisa errada. Todo dia, todo dia, todo dia. O crente, por mais santo que ele faz, que ele seja, ele ainda dá uma atitude de sem vergonha ainda. Dá uma sem vergonhada. Todo dia, sabe, irmão? Todo dia, todo dia. Depois que pastor é super-homem, pastor, muitos deles são os mais safados que tem. Você vai se encontrar aqui nas redes sociais com tantos cara que se diz pastor, com tanta coisa suja que você não tem ideia. Né? É brincadeira. Então, meus irmãos, vamos lá. Quer dizer, pastor, que vai chegar todo mundo na mesma hora? É, todo mundo. Arrebatado. Eu vou buscar, estou me referindo a Deus. Eu vou buscar hoje um bocado, mas vou buscar outro. Não é assim que se interpreta a Bíblia. É tudo da mesma hora, é o que Paulo está dizendo. Para quem está entrando agora por último, já está no término, né? Eu vou só ler os versículos, reformulando, irmão. Veja aí, irmão Sival, dê uma olhada comigo, veja lá. 2 Tessalonicenses 2 é o capítulo e versículo 15 e 16. Onde ficou livre, irmão? Foi 4, lembra? Foi em 3 aqui, irmão. Oh, Jesus, misericórdia, igreja. É 4, está aqui. Não, tá certo, está aqui. Foi 1 Tessalonicenses 4, eu estava aqui gripado. Pronto, igreja, está aqui. O versículo é o 16 e 17, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Peraí, pastor. Ressuscitarão primeiro. Primeiro. Calma. Que parece que tem 2 arrebatamentos aqui. Calma. No 17, Paulo explica. Depois, vírgula, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Então aqui não tem 2 arrebatamentos. Seremos arrebatados juntamente com eles. Está aqui, ó. Nas nuvens. Na mesma hora, aqui ó, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, meus irmãos, quero consolar você aqui nessa noite com essas palavras. Está passando por dificuldade, por luta, meu irmão? A dificuldade cresceu na sua casa? Há um problema existente aí? Há uma luta espiritual na sua mente, na sua cabeça, nos seus olhos, no seu cérebro? Está enfrentando uma batalha junto conosco, tá? Olha, fique consolado, viu?
Quando Jesus arrebatar a igreja, o adversário não vai alcançar mais nenhum de nós, tá bom? Ele não vai poder mais jogar nenhuma seta na nossa cabeça, nenhum pensamento contrário na nossa cabeça, nenhuma dúvida, porque lá o diabo não pode chegar. O que compete a nós como igreja aqui é perseverar até o fim. Continuar. Pronto, aqui nós temos poucas ovelhas, mas meu tom de pregação é o mesmo. Se tiver só um, meu tom é o mesmo. Nossa mensagem para agradar a Deus é alcançar vidas. Se tiver só uma pessoa, ela é importantíssima para Deus. Então eu quero deixar aqui uma mensagem de consolo para vocês. Estão passando por luta? Se preocupe não, viu? Essa luta é só até a volta de Jesus. Pronto. Tem consolo melhor do que esse aqui, irmão? Não tem, né? Vamos colocar de pé, gente. Misericórdia, meu irmão. Não, irmão Paulo? Levante as mãos para o céu, vamos agradecer. Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela reunião dessa noite, pela tua palavra, por essas verdades. Muito obrigado, Senhor. Recebe nessa noite esse culto, a nossa gratidão, Senhor. Continue conosco, meu Deus, nesta grande batalha. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Recebe esse culto e a nossa gratidão. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E até domingo, né? Até domingo. Vai orar? Passou, meus irmãos. Peraí, irmão Paulo.